Olá, meus amigos, companheiros e companheiras prevencionistas. Meu nome é Vantuil e tenho formação técnica na área de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de acidentes de trabalho e por que eles acontecem. E por que nós vamos falar deste tema, que é um tema muito importante nos dias de hoje? Será que todas as medidas de segurança a respeito da saúde do trabalhador, que já foram tomadas pelo governo, pelos empregadores e pelos próprios colaboradores, não foram suficientes para diminuir o índice de acidentes de trabalho no Brasil? Vejamos alguns dados. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking em acidentes do trabalho, com 700 mil casos por ano. Uma morte por acidente em serviço a cada 3 horas e 40 minutos, segundo o Observatório Digital de Segurança e Saúde no Trabalho. Segundo a Previdência Social, entre os anos de 2014 e 2018, 1.800.000 afastamentos por acidentes, com cerca de 6.200 óbitos. Se nós tomarmos o estado da Bahia como um exemplo, neste mesmo período de 2014 e 2018, houve 44.800 acidentes, com 272 mortes. Através destes dados e outros, nós percebemos a importância de falarmos a respeito desse tema. E para que possamos abordar, precisamos entender a dinâmica de acidentes e por que eles ocorrem. Então, alguns conceitos se fazem necessários. Nós vamos ver o que é acidente de trabalho. Segundo o artigo 19 da Lei 8.213, de 91, que dispõe sobre acidentes de trabalho, como sendo aquele que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Em complementação à mesma lei, em seu artigo 20, que dispõe sobre 2 hipóteses, que também são consideradas e equiparadas como acidentes do trabalho. São elas: doença profissional ou ocupacional e doença do trabalho. Vamos ver cada uma delas. Vamos ver o que é doença profissional ou ocupacional. Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada em razão do exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Ou seja, a doença ocorre por consequência ao tipo de atividade desempenhada. A doença deve estar relacionada na lista elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Agora que nós já sabemos o que é uma doença profissional, nós vamos ver o que é uma doença do trabalho. Doença do trabalho é aquela desenvolvida e desencadeada por consequência das condições especiais em que a atividade é desempenhada, ou seja, decorre do ambiente do trabalho. A doença deve estar relacionada na lista do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Para que possamos entender melhor, vamos dar alguns exemplos a respeito de doença profissional ou ocupacional e doença do trabalho. Imaginemos a seguinte situação: um trabalhador soldador fazendo as suas atividades num galpão. Durante a sua vida laboral, ele desenvolve a catarata. A catarata é considerada uma doença profissional, porque além dela estar ligada diretamente à atividade do soldador, ela está na lista do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Neste mesmo exemplo, este trabalhador, exercendo a sua função com solda, ele está exposto a um ruído de um motor nesse mesmo galpão.
e desenvolve ao longo da sua vida laboral uma surdez parcial ou total. Esta surdez é considerada uma doença do trabalho, porque embora ela não esteja ligada diretamente à atividade que o trabalhador está exercendo, ela está no ambiente ao qual ele está exercendo a sua atividade. Por esses dois exemplos, nós podemos ver a diferença entre doença profissional e doença do trabalho. Lembrando que tanto uma quanto outra são equiparadas a acidente do trabalho. Agora nós vamos ver o que é acidente do trabalho segundo o conceito prevencionista. Acidente do trabalho é qualquer ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo consequência, perda de tempo, dano material ou lesões ao trabalhador. Agora que nós sabemos tanto o conceito previdenciário quanto o conceito prevencionista, nós vamos ver a diferença entre acidentes e incidentes. Para que possamos entender a diferença entre acidentes e incidentes, vamos dar um exemplo. Um trabalhador está subindo uma escada para fazer um reparo numa rede elétrica. De repente, ele desequilibra e cai da escada. Cai em pé. O trabalhador não se machuca, a escada não cai, não danifica nada no meio ambiente. Essa situação é considerada um incidente. Se o trabalhador tivesse caído da escada, se machucado, ou, independente se ele tivesse se machucado ou não, se ele tivesse danificado o meio ambiente ou um material, seria considerado acidente. Como vocês puderam perceber, existe uma diferença entre acidentes e incidentes. Os incidentes são como se fosse um aviso de que pode vir a ocorrer um acidente. E é através dos incidentes, quando eles acontecem, que nós já vamos prevenindo, tomando as medidas de segurança necessárias para que nós possamos evitar os acidentes. Quando que se dá os acidentes? Existem algumas situações que nos levam aos acidentes, e é isso que nós vamos ver agora. Para que os acidentes aconteçam, duas condições são necessárias: perigo e risco. Vamos ver o que significa e a diferença entre uma e outra. Existem várias definições para perigo de trabalho. A mais simples e objetiva é: perigo é tudo aquilo que tem o potencial de causar uma perda ou fatalidade. Por exemplo, um piso escorregadio, uma tempestade, uma área energizada, um produto químico, um leão. Isso são considerados perigos. Agora nós vamos ver a definição de risco. Risco de trabalho é a probabilidade de algo acontecer em determinado evento ou local potencialmente perigoso, gerando consequência aos envolvidos, ou seja, é quando a pessoa é exposta ao perigo. O risco ainda pode ser aferido tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Vamos explicar melhor o que é o perigo e o que é o risco através de um exemplo. Podemos dar vários exemplos a respeito de perigo e de risco, mas vamos dar um bem simples. Se em um determinado local nós tivermos o leão, pela sua natureza selvagem, ele representa um perigo. E quando é que ocorre um risco? Quando nós nos expomos ao perigo que ele representa. E por que é muito importante fazermos esta distinção entre perigo e risco? O risco pode ser previsto, minimizado
e até eliminado dentro da empresa. Saber o seu conceito faz toda a diferença para a atividade de um técnico de segurança e todos os envolvidos na questão de segurança dentro de uma empresa. Sabendo identificar uma situação de perigo, ele consegue avaliar quais os riscos podem ser causados e tomar medidas para evitá-los. Por falar em riscos, vocês sabem o que são riscos ocupacionais? Vamos ver o que são e o que eles representam. O Ministério do Trabalho classifica os riscos ocupacionais em 5 tipos, de acordo com as suas características: riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Riscos físicos: podemos dar um exemplo de temperaturas, pressões, radiações. Riscos químicos: fumos, névoas, produtos químicos. Riscos biológicos: vírus, bactérias. Riscos ergonômicos: postura inadequada, movimentos repetitivos, levantamento manual de peso. Riscos de acidente: podemos citar queda de altura, queda do mesmo nível. Então nós aí já podemos ver alguns riscos ocupacionais que todos os trabalhadores estão sujeitos. Lembrando que no mesmo ambiente ou na mesma atividade pode haver um ou mais riscos ocupacionais. E por falar em riscos ocupacionais, vamos aprender um pouquinho a respeito de mapa de riscos? O mapa de risco é uma representação gráfica dos riscos ocupacionais. E é muito importante que você conheça o mapa de risco da atividade que você está exercendo ou do local do seu trabalho, para que você possa ver se os IPIs que você está usando são adequados àquele risco. Agora que você conhece o mapa de risco e sabe o que ele representa, vamos ver por que os acidentes de trabalho acontecem. Vamos ver 2 situações: condições inseguras e atos inseguros. Condições inseguras são aquelas situações presentes no ambiente de trabalho e que colocam em risco a integridade física e a saúde das pessoas. São os defeitos, falhas, irregularidades técnicas e falta de recursos de segurança. Acontece sem a interferência do trabalhador, pois ele está vulnerável a estas condições. Vamos ver agora atos inseguros, que é a situação mais diretamente ligada ao trabalhador. Vamos ver alguns atos inseguros: pressa, negligência, autoconfiança, imprudência, imperícia. Pressa: realizar o seu trabalho depressa, de forma a colocar a sua integridade física em risco. Negligência: falta de cuidado, desleixo, falta de zelo ou de aplicação numa determinada situação ou tarefa. Autoconfiança: estar diante do risco e não reconhecer que poderá ser afetado. Imprudência: saber executar a tarefa corretamente, mas descumprir com a padronização. Imperícia: não conhecer os processos, mas acredita que conseguiria executar o trabalho. Trabalhador, hoje você aprendeu um pouquinho mais a respeito de acidente de trabalho. Viu alguns conceitos e pode, através de tudo aquilo que você aprendeu, tomar algumas medidas de segurança para evitar os acidentes. Você é a parte mais importante na engrenagem da segurança das suas atividades. É um convite que todos nós da área de segurança fazemos aos trabalhadores, que tragam
para dentro das suas atividades o espírito prevencionista, para que depois de um trabalho bem realizado, ele possa glorificar o seu trabalho, voltando para o seu lar com a sua integridade física preservada. Isso é importante para o trabalhador, para os colegas de trabalho e para as empresas. Aqui o meu abraço a todos vocês, trabalhadores e prevencionistas. Muito obrigado.